O foco de hoje é falar sobre conexão com os pacientes. E eu resolvi te trazer 4 estratégias para melhorar a sua conexão com seus pacientes e aumentar as chances de sucesso nos tratamentos em saúde. Talvez eu vou te colocar hoje para refletir um pouco sobre como que você está conduzindo os seus tratamentos, colega profissional de saúde. Nós, como profissionais, a gente se empenha durante muito tempo da nossa carreira, da nossa vida como estudante da saúde, que não para nunca, né? A adquirir conhecimento técnico. Tenho certeza que, assim como eu, você também está sempre fazendo um curso novo, uma pós-graduação nova, interessado em aprender, em estudar artigos e buscar mais conhecimento. E isso é louvável. Porém, a gente deixa um lado extremamente importante de lado. E a gente se esquece que, ao desenvolver algumas habilidades humanas, a gente consegue aumentar os sucessos dos nossos tratamentos, porque afinal de contas a gente lida com pessoas. E pessoas não funcionam apenas com teorias, né? Com conhecimento técnico. A gente precisa ter algumas habilidades que nos ajudem a fazer com que os pacientes sigam as nossas orientações. Afinal de contas, se eles não seguirem, eles não vão ter resultado e ninguém vai ficar feliz, né? Porque eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo é uma pessoa que escolheu as áreas da saúde, das terapias, por vocação, porque você quer cuidar bem do outro. Mas para que a gente possa fazer essa vocação se tornar uma prática, o paciente precisa seguir as nossas orientações. Então vamos lá de 4 estratégias para te ajudar nesse processo. Estratégia número 1. Desenvolva o seu lado humano. Cada vez mais, ainda mais com a evolução da inteligência artificial e das tecnologias, o lado humano está sendo mais necessário do que nunca. A gente conseguir ter uma escuta empática, se colocar no lugar do paciente, permitir que seja um ambiente seguro e acolhedor para que o paciente sinta confiança em você. Isso ajuda a aumentar muito a possibilidade dele seguir o que você está falando, quando você estabelece um elo forte. Mas para isso, olhar no olho do paciente com plena atenção, longe de distrações no momento do atendimento, você ter realmente uma postura e uma fisiologia corporal como alguém que está realmente ali para cuidar dele. E vamos combinar que a gente não sente isso de muitos profissionais, né? As pessoas estão ali, nem olham pra gente, estão digitando ou olhando no celular. E em uma consulta muito rápida, você não consegue gerar essa conexão e aí o paciente sai de lá frustrado e o profissional muitas vezes está que nem uma máquina, atendendo um paciente atrás do outro, e essa postura de máquina vai realmente fazer com que esses profissionais sejam substituídos pelas máquinas, porque isso elas fazem muito bem, né? E não é para isso que a gente escolheu as áreas da saúde. Então, desenvolver o seu lado humano. Estratégia número 1. E para isso, muitas vezes a gente precisa mergulhar no autoconhecimento, a gente precisa fazer cursos sobre humanização na saúde, a gente precisa olhar para dentro, para conseguir olhar para fora de forma mais empática. Estratégia número 2. Fale menos e escute mais. Tenha menos respostas prontas para dar. O que o paciente fala no relato dele nos ajuda muito a entender a motivação que ele tem para nos procurar e traz respostas de diagnóstico, inclusive para quem entende profundamente sobre medicina chinesa, que é a minha praia, é onde eu ensino os profissionais a se aperfeiçoarem. A gente consegue, a partir do relato, entender muitos dos desequilíbrios energéticos que estão acontecendo com o paciente. Mas se a gente não escuta, não deixa o paciente falar, quer entregar respostas antes de terminar uma boa anamnese, você perde essa conexão e perde muitas das vezes a oportunidade de entender o que de fato está acontecendo com o paciente e a buscar a causa raiz dos problemas. Muitos profissionais estão focados apenas nos sintomas, mas não prestam atenção que se a gente não desenvolver habilidades para perguntar as coisas certas e escutar,
a gente não consegue chegar na raiz dos problemas e aí são aqueles pacientes que não vão melhorar, porque você mesmo não está escutando, não está fazendo as perguntas certas e talvez não tenha conhecimento ainda suficiente para entender o que está por trás do sintoma. E isso, a medicina chinesa é um prato cheio. A dietoterapia chinesa trata de verdade lá por trás dos sintomas, o que os sintomas querem dizer e como que a gente reorganiza esse equilíbrio energético através da alimentação e de outras práticas. Então essa é uma coisa que faz muita diferença. Estratégia número 3. Construa o plano de tratamento junto com o paciente. Não entregue coisas que o paciente não vai seguir porque ele nem sabe que estão nas tuas prescrições. Construa isso junto com ele, com o paciente sendo protagonista das orientações junto com você. Somente assim, as chances dele seguir as tuas recomendações vão aumentar muito, porque ele construiu aquilo de forma consciente juntamente com o teu conhecimento. Nós, como profissionais de saúde, devemos ser muito mais mediadores do processo de autocura do que ditadores do que o paciente deve seguir. Porém, a gente vê essa prática do que eu estou falando agora muito pouco sendo exercida pelos profissionais. Muitos deles estão numa postura, talvez seja o seu momento agora e está tudo bem, se for, mas é interessante que você reflita sobre isso para que você mude, numa postura de eu sou o detentor do conhecimento e você, paciente, só siga o que eu vou te dizer. Isso não funciona mais. A gente está na era da democratização da informação. Os pacientes estão assistindo um vídeo como esse, por exemplo, e nas redes sociais, tendo acesso a muito conteúdo, não necessariamente ao conhecimento correto, mas as pessoas estão tendo acesso à informação. E não existe mais a gente saber mais do que o paciente muitas vezes. Muitas vezes o que acontece é o contrário. O paciente procura muitas informações, não necessariamente certas, mas ele está sendo informado sobre o que está acontecendo com ele e ele vai te exigir, vai nos exigir inclusive atualizações constantes, porque, como eu falei, eles estão buscando conhecimento também. Então é muito democrático a gente colocar o paciente como centro do protagonismo, decidindo juntamente com ele como deve ser esse tratamento, ele participando do processo. Assim, a chance dele seguir o tratamento e as orientações e o sucesso desse tratamento aumenta muito. E por fim, e não menos importante, estratégia número 4, entregue soluções para o seu paciente, não mais um problema. Mas, Cláudia, o que tu quer dizer com isso? Entregar a solução é a gente entender quais são as dificuldades que o paciente tem de implementar as orientações que a gente está passando e conseguir dividir essas orientações, que às vezes parecem muito difíceis, em estratégias menores. E vou falar coisas práticas agora. Como eu falo sobre alimentação, sou especialista em dietoterapia chinesa, formando outros profissionais de saúde para se tornarem especialistas também. Quando a gente mexe em alimentação, a gente está mexendo em muitas coisas. A gente está mexendo em hábito diário, a gente está mexendo em memórias afetivas, a gente está mexendo em cultura, a gente está mexendo em crenças, a gente está mexendo em histórias familiares. A gente está mexendo em muitos terrenos delicados, que muitas pessoas têm várias resistências à mudança. De uma forma geral, o ser humano tem resistência à mudança. Quando a gente fala de alimentação, o nível de resistência aumenta um pouquinho mais. Porém, quando a gente fala para ele assim, tenta substituir por essa semana o pão que você come no café da manhã por uma mandioca, uma batata doce. Faz só esse ajuste, essa mudança para você ver como é que você vai se sentir. Tenta trocar o leite de vaca que você consome por uma bebida vegetal feita em casa, de coco seco ou de aveia, para você ver que talvez o gosto não mude muito, mas a parte energética e nutricional vai aumentar muito. Faz o teste. Ao invés de a gente mandar aquela lista de coisas, de proibições que ele tem que fazer sem às vezes entregar resultado, soluções. E aí quando a gente não entrega soluções, a gente entrega um problema para ele do tipo, tire todos os alimentos inflamatórios, tire pão, tire leite, tire queijo, tire açúcar, que são recomendações certas sim, porque esses alimentos todos que eu acabei de citar não vai ajudar ninguém a construir saúde, pelo contrário, porém,
dependendo de quem está ouvindo a gente, da velocidade de implementação que as pessoas têm, elas podem criar muita resistência. E a gente tem que entender que muitas das pessoas precisam ser orientações com doses homeopáticas, e ao invés de entregar mais um problema, porque ele já veio nos procurar porque ele está com um problema. Então a gente precisa entender e ter a compaixão e a empatia, inclusive, que as mudanças precisam ser gradativas. Aí sim, quando a gente entende isso, a gente forma uma equipe com o paciente e ele tem na gente um porto seguro que a gente vai ter a solução para entregar para ele. E se a gente não tiver, a gente vai buscar. Quando a gente se coloca nessa posição de humildade, inclusive de que a gente não sabe de tudo, porque a gente não sabe mesmo, a gente vai passar a vida toda estudando para poder nos capacitar melhor, mas dessa forma o paciente vê que você tem vontade e que você tenta entregar soluções. Isso, bem aplicado, essas 4 estratégias conseguem revolucionar. Muitos dos sucessos dos tratamentos dos pacientes que a gente atende dependem disso, não só do seu conhecimento técnico. Reflita sobre isso. Se esse vídeo fez diferença para você, quem sabe pode fazer diferença para algum colega seu profissional de saúde. Compartilhe com os grupos de profissionais que você conhece, porque muitos pacientes podem ser beneficiados. E se você quer aprender mais informações de como gerar conexão com o paciente, como dominar a medicina do estilo de vida e a dietoterapia chinesa, clica aqui embaixo na descrição desse vídeo que tem as informações sobre a minha formação completa, a mais completa da América Latina e Europa, com alunos em mais de 24 países. A gente se encontra em um próximo vídeo. Obrigada. Tchau, tchau.